Curso Jesus e a Criança, capítulos finais. Calculo eu que tenhamos mais poucas semanas pela frente, quem sabe umas 3 ou 4, talvez menos. Não temos certo quanto durarão os capítulos de conclusão. A conclusão da releitura de O Pequeno Príncipe vem aqui hoje. Mas faremos uma conclusão desse estudo, dessa releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho, por pelo menos 2 capítulos. Hoje falaremos, para falar sobre o Pequeno Príncipe, o final do Pequeno Príncipe, para falar sobre a visão do final à luz de Jesus, falaremos sobre a grande força psicológica que rege o ser humano da nossa humanidade. O medo. O medo é uma força poderosa que está no fundo, como ator principal ou coadjuvante, de todos os nossos atos, de todas as nossas motivações. Praticamente tudo que fazemos também por medo. Nos unimos por medo de ficarmos sós, nos separamos por medo de perder a liberdade. Praticamente tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem a ver com medo. Perceba, investigue, assim fora como dentro, já que o autoconhecimento é mesmo a grande ferramenta de evolução do ser. Ao final de O Pequeno Príncipe, ele enfrenta a morte. Nós enfrentamos com ele e Antoine a morte. O que aconteceu? O Pequeno Príncipe tinha revelado para Antoine, no decorrer de todas as suas peripécias fabulosas. Convidamos você a reler O Pequeno Príncipe, a ler o nosso Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe. São toques geniais que vêm de lá. O Pequeno Príncipe tinha falado para Antoine que ele veio do planeta dele há exatamente 1 ano atrás daquele dia. Veio, nós sabemos, em busca da solução para o seu grande problema, já que o seu planeta vivia uma infestação de baobás. Árvores que, se ele relaxasse, cresceriam e suas raízes enormes rachariam o planeta. O que nós fizemos uma conexão imediata com o orgulho e o egoísmo, com o qual nós vivemos nossas diferenças religiosas, ideológicas, familiares, de sexo, de raça, de classe social. E fazemos dessa diferença guerras. Rachamos nossos casamentos, nossas famílias, nossas amizades. Não é assim? É um símbolo perfeito para esse nosso tempo. E precisamos reler O Pequeno Príncipe para encontrar com ele a solução
para o seu problema. A solução do problema do egoísmo está no cordeiro. Descobriu ele que cordeiros são animais que se nutrem de toda plantinha que surge no solo. Seria um aliado perfeito para ele, o Pequeno Príncipe, na sua tarefa imprescindível do que ele chama de higiene planetária, que ele precisava fazer todos os dias. Ora, quem precisa vigiar todo um planetinha, todos os dias, em busca de brotos de baobá, para evitar que eles cresçam e se tornem de difícil administração, terá mesmo um grande aliado se encontrar um animal como o carneiro, que comeria todos os brotos de baobá, fazendo a higiene planetária de uma maneira mais constante, mais cuidadosa, mais profunda. O Cordeiro de Deus também nos vem salvar do orgulho e do egoísmo. Pelo amor. O Pequeno Príncipe não apenas veio percorrendo diversos planetoides e chegando ao planeta Terra em busca da solução do problema do orgulho e encontrou-a no carneiro, como também nos foi ensinando, no simbolismo da sua história, a nossa própria trajetória. Uma delícia. Um prazer viver essa viagem com você. Passado um ano, durante o qual o planeta Terra faz a sua grande evolução, ele voltou com o planeta Terra ao mesmo ponto que estava um ano atrás, e para ele era o momento da despedida. É esse o nome do nosso capítulo de hoje, A Despedida. No capítulo anterior, Antoine encontrou-o conversando aparentemente com ninguém, na verdade com uma cobra, uma serpente amarela, daquelas que têm venenos que nos matam em segundos, como disse Antoine. Porque a viagem dele, diferente do que nós imaginamos, não seria por veículos, carros, navios, aviões, nem por um foguete, como pensamos ser imprescindível as viagens interplanetárias. A viagem dele seria pelo fenômeno morte. E para essa viagem, pelo fenômeno morte, a cobra com seu veneno, a cobra amarela com seu veneno terrível, era um passaporte. Aquilo que vemos no geral com medo, com horror, seria o auxiliar, porque a viagem do Pequeno Príncipe de volta seria feita dessa forma. A nossa viagem de volta, nós sabemos, também será feita pela morte. Mas para o único fenômeno do futuro que é certeza que faremos, para o único fenômeno do futuro que é imprescindível que façamos, não nos preparamos, não nos encorajamos, não nos transformamos, não nos habilitamos. Ficamos brigando com a morte, lidando com o medo, sendo regidos pelo medo a vida toda. Vamos então enfrentar
a transformação, a mudança, o medo, a morte? É dia. Vejamos então o capítulo 26, a terceira parte, que tem por título, no nosso livro, Despedida. Vamos lê-lo. De repente, o sempre alegre menino ficou sério. Olha só. E disse: esta noite, por favor, não venhas. Eu não te deixarei, respondeu Antoine imediatamente. Eu pareceria estar sofrendo, pareceria estar morrendo. É assim, não venhas ver, não vale a pena. Eu não te abandonarei, ele disse, numa constatação. Mas o pequeno estava preocupado. Se eu lhe peço isso, é também por causa da serpente. As serpentes são más. Podem morder apenas por prazer. Eu não te abandonarei, repetiu, como quem fala a coisa mais óbvia, Antoine. Mas uma coisa tranquilizou a criança: é verdade que elas não têm veneno para uma segunda mordida? O amor serve, humilha-se, submete-se ao orgulho e o vence. É que gastando-se com o amor, o orgulho não tem força de atingir os amados. O amor cobre a multidão dos pecados. A multidão dos pecados tem origem no orgulho. O amor dissolve, supera, sublima o medo. A realização espiritual do ser, segundo a psicanálise, segundo o orientalismo, se dá pela ascensão da nossa energia. Sublimação, segundo Freud. Ascensão da Kundalini, segundo os orientais. A energia que serpenteia por nossa coluna, por nossos nervos, levando a energia básica para os chakras superiores, é o espelho mais concreto da nossa evolução. Segundo a psicanálise, toda realização é sexual. E tudo o que fazemos, portanto, é uma sublimação dessa energia sexual. Fantástico, não é? Fantástico ainda mais por coincidirem tanto duas ciências tão diferentes quanto a psicanálise e o hinduísmo. Seus chakras, sua Kundalini. Gastando-se com o amor, o orgulho não tem força de atingir os amados. Dito de outra forma, o instinto, o medo, transmuta-se, sublima-se na nossa ascensão espiritual. O sacrifício do cordeiro foi feito para proteger os humildes, mas também para que o sangue nas mãos dos orgulhosos os ensinasse a também servir, a também amar. Uma das funções de Jesus ter se submetido ao arbítrio dos romanos, dos judeus, dos seus irmãos, dos seus conterrâneos, dos seus próprios discípulos, Jesus foi oprimido por todos.
foi que a consciência do erro deve servir para todos nós como impulso à sublimação do ser. Conta-se no Espiritismo, por exemplo, que Judas Iscariotes renasceu séculos depois, vários séculos depois, como Joana d'Arc, com uma mediunidade estupenda. E foi traído pela igreja, traído por seus amigos, recebendo em sua carne aquilo que lhe impingiu ao Cristo, a traição. Recebendo em sua carne aquilo que lhe havia impingido ao Cristo, a morte violenta. Recebendo em sua carne a incompreensão da dimensão espiritual que ele mesmo não tinha sido capaz de apresentar em relação ao Cristo. Judas traiu Jesus por esperar que ele, pressionado, condenado, fizesse milagres. Ora, se ele fez tudo isso para o bem dos outros, que não fará para o seu próprio bem? Olhou o amor com olhos de ego, olhou a paz com olhos de violência. Por isso, Judas não compreendeu Jesus. Por isso, fracassou o plano de Judas de fazer o Messias, que ele supunha ser um libertador político-militar, eclodir em seus poderes fabulosos contra Roma e libertar Israel. Não foi para isso que Jesus veio. Ele demorou séculos, vários séculos, para se espiritualizar, para ganhar uma outra maneira de ver a vida com olhos do espírito. Renasceu como Joana d'Arc com mediunidades as mais fabulosas. Mas aí foi a sua vez, a vez de Judas Iscariotes como Joana d'Arc, de ser incompreendido, de ser traído, de ser assassinado violentamente. Não como vingança de Deus, absurdo imaginar atribuir a Deus um sentimento tão baixo, mas por um colocar-se no lugar do outro. Empatia e compaixão, que são a grande ferramenta para o amor. Faça aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem, ensinou Jesus. É isso que a reencarnação faz. Reencarnação não é o inferno, não é nem mesmo a punição de Deus. Reencarnação é colocar, é fazer com que utilizemos na carne a ferramenta da compaixão que nós precisaríamos e poderíamos ter feito por boa vontade, por fraternidade, pelo Espírito. Muito bom, continuemos então. Para o resto dos dias, Antoine seria acordado por uma criança que jamais dormiria de novo. Mas naquela noite, ele não o viu partir. O pequeno saiu sem fazer barulho. Queria, de toda forma, evitar que Antoine sofresse com a sua partida, com a sua volta a seu planetinha. Quando o alcançou, porque Antoine o alcançou, mesmo tendo saído atrasado, seguiu os passos do amigo e o alcançou. Quando o alcançou, ele caminhava decidido num passo rápido. O príncipezinho disse-lhe apenas: "Ah, aí estás", e segurou sua mão.
Mas preocupou-se de novo: fizestes mal. Tu sofrerás. Eu parecerei estar morto e isso não é verdade. Antoine se calara. Tu compreendes, é muito longe, eu não posso carregar esse corpo, é muito pesado. Ele continuava calado. Será como uma velha concha abandonada. Não tem nada de triste numa velha concha. Nada. Não tem nada de triste numa velha concha. Mas Antoine estava mudo. E a criança perdeu um pouco a coragem. Mas fez um novo esforço. Será lindo, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as noites serão como poços, com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Antoine não conseguia falar. Será tão divertido, tu terás 500 milhões de guizos. E eu terei 500 milhões de fontes. Mas o pequeno príncipe também se calou, rindo e chorando. É aqui, deixa-me ficar só, disse, como se estivesse bravo. E sentou-se porque tinha medo. O pequeno príncipe disse novamente suave: tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua, e tem apenas 4 pequenos espinhos para defendê-la do mundo. Antoine sentou-se ao lado. Também não conseguia ficar de pé. Ele disse: pronto, é isso. Hesitou ainda um pouco. Depois se levantou, deu um passo. Antoine não podia mover-se, mas viu o clarão amarelo perto da perna da criança. O pequeno príncipe permaneceu por um instante imóvel, não gritou. Tombou devagarinho, como tomba uma árvore. Não fez sequer barulho por causa da areia. No dia seguinte, nem mais seu corpo estava lá. O grande príncipe morreu pela flor da humanidade. Revelou que prepararia tudo para nós, pediu desculpas por nós, por pagarmos o maior bem com o pior mal. Perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Expirou com ainda mais serenidade: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Vencer a morte ainda se mostra longe de nós. Nós ainda precisamos de reencarnação atrás de reencarnação, portanto, morte atrás de morte, porque reencarnação e morte são símbolos, sim, da mudança. A reencarnação evidencia na matéria as nossas desarmonias na forma de doenças, belezas, feiuras, pobrezas, riquezas. Tudo o que acontece conosco na matéria é uma exteriorização do espírito, das nossas necessidades espirituais. Por isso é tão imprescindível reencarnarmos. Muito importante o papel da reencarnação. Mas a desencarnação também é importante.
Porque se a matéria é o diagnóstico do corpo, o doente não fica apenas no diagnóstico. A matéria é também a cura do espírito para aquele que se disponibilizar, para aquele que se abrir. E no fim da encarnação, com a morte, nós voltamos à pátria espiritual. Nós enfrentamos a mudança. Aquele que não tiver consciência sobre a morte, evitará, se horrorizará, fugirá o tempo todo através dos múltiplos medos. Aquele que compreender o papel da vida e o papel da morte, o papel da encarnação e da desencarnação no projeto pedagógico de Deus, esse aprenderá, se emancipará, se fortalecerá, sublimará o seu orgulho em amor, o seu medo em fraternidade. Sejamos nós aqueles que combinam com a cobra a sublimação da sua energia, combinam com a cobra a transformação imprescindível. Sejamos nós aqueles que, embora com saudade dos nossos amigos, saudade é patrimônio da alma, sigamos, enfrentemos a transformação e sigamos a novas etapas, na certeza de que não cai mesmo uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, levando como patrimônio o amor. Todos aqueles que tiveram um ente querido falecido, fixem-se no patrimônio do amor e tornem essa separação leve, amorosa. Aqueles que partiram, fixem-se no patrimônio do amor, que foi a vivência em comum, as transformações em comum, porque o patrimônio do amor é a mudança, é a caridade, é a compaixão, é a fraternidade, exercícios crescentes de amor. Tudo na encarnação é exercício de amor, amor às plantas, amor aos animais, amor aos filhos, aos pais, amor aos amigos, amor a tudo. Até que nós conquistemos o amor descrito por Carlos Drummond de Andrade, que falou amar verbo intransitivo. Amar como Jesus amou é um estado de alma. Não é mais amar isso ou aquilo. É simplesmente amar. A quem a lâmpada quer iluminar? Ora, Maurício, a lâmpada não quer iluminar ninguém, ela apenas ilumina. Jesus não ama ninguém, ao mesmo tempo ama tudo e a todos. E ensinou-nos que o maior amor é amar a Deus sobre o todo sobre todas as partes, a Deus sobre todas as coisas. Que essa vitória da morte pelo Espírito, da matéria pelo Espírito, nos emancipe, nos qualifique, nos fortaleça, nos inunde com a certeza do amor e que ela nos conduza a Deus, ao Espírito e à transformação. Graças a Deus. Muito feliz por estar com cada um de vocês aqui. Muito feliz por colhermos essa imensidão de luz de dentro de nós, da natureza e do alto. Uma luz que reúne esses três ingredientes para crescer, para se multiplicar
para nos transbordar, para inundar a terra inteira. Que a nossa luz daqui, multiplicada, inunde a terra inteira. Para que, com a superação e a sublimação do medo, pelo amor, não tenhamos mais essa algema que nos aprisiona aos manipuladores. Os manipuladores instilam o medo. Multiplicam o medo para multiplicar seu poder. Os amorosos, Jesus como modelo, multiplicam o pão, multiplicam o amor para vencer a dor, para vencer o medo. Com o Cordeiro, superemos, nos nutramos e superemos todos os brotos de Baobá. Nos conhecendo, nos autovigiando e nos nutrindo, sublimando essa energia primária até a energia maior da vida, de Deus, do amor. Graças a Deus, agora com todos, saudando os amigos aqui, Rosângela Hautmann, Andréa Santos, Diana Costa. Um prazer estar com cada uma de vocês aqui. Estimulo as amigas a compartilharem, a espalharem, a multiplicarem o melhor de vocês, o melhor da vida, o melhor de Deus. Paz e bem, muito prazer em estar com todos. De segunda a sábado estaremos no Oração Ação, sempre às 18 horas. E no domingo que vem, começaremos a conclusão desse nosso estudo, dessa nossa releitura. Venha conosco, você é nosso convidado. Até lá, até a próxima.